Capítulo 4. O primeiro princípio da ciência para ficar rico. O pensamento é a única força que pode produzir riquezas reais, que podem ser tocadas, originárias da substância sem forma. A matéria de que todas as coisas são feitas é uma substância que pensa, e pensando nas formas, essa substância as produz. A substância original move-se de acordo com seus pensamentos. Cada uma das formas que se processa na natureza é a expressão visível de um pensamento da substância original. Quando a matéria amorfa pensa em uma forma, ela se cria. Quando pensa em uma ação, ela se faz. Foi deste modo que todas as coisas foram criadas. Vivemos em um mundo pensante, que é parte de um universo de pensamento. O pensamento de um universo em mutação, ampliado pela substância amorfa, a matéria pensante, que se move de acordo com esse pensamento, toma a forma de sistemas planetários e mantém essas formas. A substância pensante toma as formas de seu pensamento e move-se de acordo com o pensamento. Tendo a ideia de um sistema geométrico de sóis e planetas, toma as formas desses corpos e se altera enquanto pensa. Pensando na forma de uma árvore de crescimento lento, como o carvalho, muda de acordo e produz a árvore, embora possa levar séculos para realizar essa mutação. Ao criar, a substância amorfa parece mudar de acordo com os parâmetros da mutação que estabelece. Ou seja, pensar em um carvalho não causa a formação instantânea de uma árvore completa, mas põe as forças que produzirão a árvore em movimento, seguindo os critérios naturais estabelecidos para o seu crescimento. Cada forma pensada dentro da substância pensante causa a criação da forma, mas sempre, ou pelo menos frequentemente, ao longo dos parâmetros do crescimento e da ação natural pré-estabelecidos. O pensamento de construção de uma casa sendo impresso na substância ainda sem forma não vai causar a formação instantânea da casa, mas pode causar o movimento de energias criativas que trabalham nesta área, que seriam canalizadas para este propósito, e resultariam na rápida edificação da casa. E se não houvesse como canalizar essa energia criativa para que pudesse trabalhar? Seria dado a forma à casa diretamente da substância primordial, sem esperar os lentos processos do mundo orgânico e inorgânico. Nenhum pensamento de forma pode ser impresso na substância original sem causar a criação dessa forma. As pessoas são centros pensantes e originam pensamentos. Todas as formas que uma pessoa faz com suas mãos devem antes existir em seu pensamento. Não há maneira de se dar forma a uma coisa até que se pense nessa coisa. E sempre foi assim. A humanidade concentrou totalmente seus esforços no trabalho de suas mãos, aplicando esse trabalho manual ao mundo das formas e procurando mudar ou modificar aquelas já existentes. A humanidade nunca imaginou que poderia tentar causar a criação de novas formas impedindo o pensamento na substância amorfa. Quando uma pessoa tem um pensamento criativo, recolhe matéria das formas da natureza e faz sua imagem no formato daquela que está em sua mente. As pessoas, no entanto, fazem pouco ou nenhum esforço para cooperar com a inteligência amorfa, para trabalhar com o Pai Celestial. Os indivíduos nem sonham que poderiam fazer o que vem o Pai Celestial fazer. O indivíduo molda e modifica formas existentes pelo trabalho manual, e não se dão conta de que poderiam produzir coisas da substância amorfa, comunicando seus pensamentos a ela. Nós nos propomos a provar que isso pode ser feito, provar que qualquer homem ou mulher pode fazer isso, e mostrar como. Em nossa primeira etapa, apresentaremos 3 proposições fundamentais. Primeiro, nós afirmamos que existe matéria ou substância amorfa original, da qual todas as coisas são derivadas. Todos os elementos visíveis são representações diferentes de um mesmo elemento. Todas as formas encontradas na natureza orgânica e inorgânica são formas diferentes, feitas da mesma matéria. E esta matéria pensa na matéria. Segundo, um pensamento impresso nela
produz a forma deste pensamento. Na substância pensante, pensamento produz forma. O ser humano é um centro pensante capaz para o pensamento criativo. Terceiro, uma pessoa podendo comunicar seu pensamento à substância original pode causar a criação ou a formação da coisa em que está pensando. Resumindo, existe uma substância pensante da qual todas as coisas são feitas e que seu estado original permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nesta substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Uma pessoa pode dar forma às coisas com seu pensamento e imprimir este pensamento na substância amorfa, resultando a coisa em que pensou. Podem dizer para eu provar essas afirmações, e sem entrar em detalhes, respondo que eu posso fazer isso pela lógica e pela experiência. Raciocinando sobre os fenômenos da forma e do pensamento, eu cheguei a uma substância original pensante, e raciocinando a partir desta substância pensante, cheguei ao poder das pessoas de causar a formação das coisas que pensam. E pela experiência, eu encontrei o raciocínio verdadeiro. Esta é minha prova mais forte. Da hipótese de uma pessoa que escuta este audiolivro enriquecer, fazendo o que ele lhe diz para fazer, será uma prova que sustenta a minha afirmação positivamente. Até que alguém passe pelo processo e fale. A teoria é verdadeira, até que o processo falhe. E este processo não falhará com certeza. Todos que fizerem exatamente o que este audiolivro lhes diz para fazer, ficarão ricos. Eu disse que as pessoas enriquecem fazendo as coisas numa determinada maneira, e a fim de fazer isso, as pessoas devem se tornar capazes de pensar desta determinada maneira correta. O modo de uma pessoa realizar as coisas é o resultado direto da maneira como ela pensa sobre essas coisas. Para fazer as coisas de modo que você as quer fazer, você terá que adquirir a habilidade de pensar do modo que você quer pensar. Essa é a primeira etapa para enriquecer. E para pensar o que você quer pensar, você deve pensar a verdade, indiferente às aparências. Cada indivíduo tem o poder natural inerente de pensar o que quer pensar, mas isso requer muito mais esforço do que ter pensamentos que são sugeridos pelas aparências. Pensar de acordo com as aparências é fácil. Pensar de verdade, não obstante as aparências, é trabalhoso e requer maior emprego de energia que qualquer outro trabalho que fomos chamados para executar. Não existe trabalho do qual a maioria das pessoas não fuja como o de manter continuamente um pensamento. É o trabalho mais árduo do mundo. Isso é especialmente correto quando a verdade é contrária às aparências. Cada aparência no mundo visível tende a produzir uma forma correspondente na mente de quem a observa. E isso só pode ser evitado mantendo o pensamento na verdade. Ver as aparências da pobreza produzirá formas correspondentes em sua própria mente. A menos que você se prenda à verdade de que não existe pobreza, há somente abundância. Pensar na saúde quando cercado pelas aparências da doença, ou pensar na riqueza quando em meio às aparências da pobreza, requer esforço e poder, mas quem quer que adquira este poder, torna-se uma mente mestra. Esta pessoa pode vencer o destino e pode ter o que quiser. Este poder só pode ser adquirido com a assimilação do fato básico, que está por trás de todas as aparências. E esse fato é que existe uma substância pensante da qual todas as coisas são feitas. Então, devemos manter a verdade de que cada pensamento dentro desta substância toma uma forma, e que uma pessoa pode, assim que imprima seus pensamentos nela, fazer com que tome uma forma e se transforme em coisas visíveis. Quando nos convencemos disto, todo o medo e dúvida sumirá, porque nós vamos saber que podemos criar o que nós queremos criar. Nós poderemos ter o que queremos ter e poderemos nos tornar o que nós queremos ser. O primeiro passo para ficar rico
é que você deve acreditar nas 3 indicações fundamentais dadas previamente neste capítulo. E a fim de enfatizá-las, eu as repetirei. Primeiro, existe uma matéria pensante da qual todas as coisas têm a sua origem, e que em cada estado original permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Segundo, um pensamento impresso nesta substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Terceiro, uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento e, imprimindo este pensamento nessa substância amorfa, pode causar a criação do que pensa no mundo real. Você deve colocar de lado todos os outros conceitos universais e deve insistir neste até que esteja fixado em sua mente e se transforme em seu pensamento habitual. Escute essas indicações outra vez. Escute repetidamente. Fixe cada palavra em sua mente e medite nelas até que você acredite firmemente no que dizem. Surgindo uma incerteza, deixa de lado. Não escute argumentos contra essa ideia. Não vá a igrejas ou locais onde conceitos contrários sejam ensinados ou cultuados. Não leia revistas ou livros que ensinem uma ideia diferente. Misturar suas ideias com crenças e fé fará com que todos os seus esforços sejam em vão. Não se pergunte por que essas coisas são verdadeiras, nem especule como estas coisas podem ser verdadeiras. Simplesmente aceite-as como verdade. A ciência para ficar rico está na absoluta aceitação disto.